Março 22, Josué 8. Olha a diferença agora, depois que tirou a coisa condenada, anátema, né? Aquilo que Deus fala pra gente não ter em casa. Eles tiraram, olha só a diferença. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Eles haviam perdido a batalha. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Aqui pode saquear e guardar. Portanto, o problema é obedecer. Antes, quando foram para Jericó, Deus já falou: não quero que façam saque. Agora nessa pode saquear. Muitos perguntam: por que Deus deixa matar tanta gente no Antigo Testamento? É uma morte, toda hora tem morte. Ele manda matar, manda matar. A vida é dele, ele faz o que ele quer. E a nós não compete ficar questionando, porque quem somos nós para questionar Deus? Se uma hora ele fala, vai lá e faz, a gente faz. Se outra hora, mesma situação, ele fala, vai lá e não faz, a gente não faz. A nós compete somente obedecer o que ele manda. E para cada situação, Deus tem uma ordem específica. A gente pode deduzir o que ele quer, não. Tem que fazer o que ele manda. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Mandou 30.000 dessa vez, outra vez foram 3.000. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade e todos estareis alerta. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando nos saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles e deixemo-los, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante dele. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregou nas suas mãos. Está vendo? Vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo. Segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vou ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram de fronte da cidade. E alojaram-se da banda do norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e saíram de encontro a Israel a batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram a Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende a lança que tens na mão para Ai, porque esta darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fumo da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de um lado, outros de outro, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué.
Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fim da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram um fio de espada. Os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão a que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Saquearam, entretanto, para si, os israelitas, o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Olha só, o madeiro é como se fazia, hein? Não é cruz não, é madeiro. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Lembrando, dois montes, da bênção e da maldição. Era o Ebal e o Gerizim, sei lá. Como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da Torá de Moisés, já sabia, um altar de pedras toscas, que não eram lavradas, né? Sobre o qual se não manejar instrumento de fogo, altar de ferro. Não podia ter sido trabalhada as pedras tinham que ser do jeito que pegavam. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da Torá de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Caramba! Todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da Torá, a bênção e a maldição, está em Deuteronômio 28, segundo tudo que está escrito no livro da Torá. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, para toda a congregação de Israel e para as mulheres e meninos estrangeiros que andavam no meio deles, porque ninguém sabia ler. Pouquíssimos sabiam ler e escrever. Então era preciso que alguém lesse para eles. E Josué então leu tudo para eles entenderem o que realmente significava servir a Deus e o que significava aliança com Deus. A aliança, principalmente, era obedecer. Eles já haviam tido uma experiência tremenda, que quando Deus fala não faça, não pode fazer. Quando Deus quer que faça, ele avisa, faz, aí pode fazer. O importante é obedecer.